Bom, gente, vamos retornar aqui ao simpósio. A gente pede desculpa mais uma vez pelo atraso, muitos imprevistos que a gente, como são imprevistos, não tinha previsto. Eu vou pedir, por gentileza, que na discussão a gente seja bastante objetivo. O coffee break vai ser colocado lá fora, mas após a discussão, depois da mesa da Beatriz Carline, a gente já vai começar o mais rápido possível a mesa de epilepsia. Então, para conferir essa palestra, eu vou chamar aqui a doutora Beatriz Carline, que é pesquisadora da Universidade de Washington. Obrigada, é um prazer estar aqui. Como dá para ver pelo sobrenome, eu sou filha do Carline, mas eu vou falar não como filha do Carline, eu vou falar como uma imigrante latina lá dos Estados Unidos. O meu trabalho lá na Universidade de Washington, obviamente, acaba entrando na questão de maconha, principalmente por viver no meu estado, onde as leis lá são um pouco diferentes do que ocorre aqui, para dizer o mínimo. Eu pensei muito como é que eu ia organizar a minha fala, e eu achei que a melhor maneira é justamente trazer esse olhar de imigrante, no sentido de que ser uma imigrante é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição, vamos colocar assim. De um lado, a gente aprende muito a ver duas sociedades do ponto de vista externo, e isso enriquece muito a gente conseguir olhar para a sua própria cultura do lado de fora e olhar para outra cultura onde você vive também do lado de fora. Mas, por outro lado, é muito complicado também, porque a gente consegue se sentir fora de casa no país onde a gente mora e imigrou, e também se sente fora de casa quando vem aqui. É difícil se adaptar novamente também. Então, é esse olhar de tentar um pouco explicar o que acontece nos Estados Unidos do ponto de vista da minha trajetória aqui no Brasil, que eu vou tentar trazer para vocês, porque eu acho que vai ser útil para a gente conseguir colocar no contexto a legislação do Estado de Washington. Então, como é que eu vou organizar essa fala? Então, primeiro, um pouquinho de o que eu estou chamando situando a conversa, depois o processo de aprovação das leis do Estado, e são duas leis, a lei do uso medicinal e a lei aprovando o uso recreativo. Por que essas leis aconteceram, qual foi o racional, e um pouco da implementação, fiscalização e considerações finais. Então, acho que a primeira questão é entender, e acho que a Amanda já falou um pouco disso, que os Estados americanos têm uma independência muito maior do que a gente está acostumado aqui. Então, quando eu estou na minha fala aqui, eu devo confessar que eu não conheço muito a realidade de outros estados. Eu vou estar falando do estado de Washington, que muita gente pensa que Washington é em Washington, D.C., não é. É lá em cima, do lado do Canadá, praticamente, onde fica Seattle. O estado inteiro tem 2,5 vezes menos população do que a nossa cidade de São Paulo. São 7 milhões de pessoas, e é a terra da Microsoft, da Starbucks, da Amazon, e também do Jimi Hendrix e do Nirvana. Então, é um lugar bem hippie, para dizer a verdade, onde acho que as pessoas não perceberam ainda que os anos 90 já passaram, mas é um lugar muito interessante de se viver também. Então, eu vou estar falando da lei desse estado. O que vale para lá não necessariamente vale para outros lugares. A outra coisa que eu gostaria também de situar é que, e eu sinto que no Brasil ainda tem esse tipo de conversa, é legalizar a maconha. E, a meu ver, não existe essa conversa de legalizar a maconha. A questão é legalizar de que maconha que nós estamos falando. Nós estamos falando legalizar para fins medicinais ou estamos falando para fins recreativos? São completamente processos diferentes que se justificam do ponto de vista dos defensores dessas leis por motivos também completamente diferentes, particularmente no estado onde eu vivo. Quem defende legalização para fins recreativos não é bem visto para quem
por quem defende para fins medicinais. Não são duas populações que se sobrepõem necessariamente e que apoiam umas outras, e nem a razão da legalização para fins medicinais e para fins recreativos tem o mesmo suporte teórico, contexto racional. É muito diferente. Eu acho que isso talvez seja importante da gente pensar aqui no Brasil. Nós estamos falando de que legalização? Legalização do quê? Enquanto a gente misturar, eu acho que ninguém vai realmente conseguir colocar os argumentos que precisam ser colocados para cada um dos devidos usos. Então, no estado de Washington, foi legalizado para fins medicinais há bastante tempo, em 1998, e para fim recreativo mais recente, o ano retrasado, em 2012. Enquanto isso, nada mudou do lado federal. E isso é uma outra coisa que, como imigrante, eu observo que é muito diferente. Isso não seria sustentável aqui no nosso país. Quando a gente pensa em legalização, é muito estranho o Estado ter uma legislação aprovada que contradiz o que a lei federal diz. Isso não é uma situação confortável, mas é possível, existe e é sustentável, embora não confortável. Uma coisa é sustentável, outra hora é confortável. Então, é uma droga da classificação 1, então, é uma droga que é considerada, do ponto de vista federal, sem nenhum valor medicinal, alto potencial de abuso, é classificado, junto com a heroína, o LSD e o êxtase, na mesmo tipo de escala, sei lá, schedule. Seriam muito mais perigosas, então, que drogas 2 e 3, por exemplo, os opiáceos, que são reconhecidos com fins medicinais, embora com potencial de abuso. Então, a maconha está, do ponto de vista federal, aí. Então, a outra coisa que eu acho que é sempre importante a gente entender é como é que nos Estados Unidos essas leis estaduais aconteceram. Será que teve político corajoso o suficiente para arriscar toda a sua carreira e para fazer com que a maconha se torne aprovada medicinalmente e agora, mais atualmente, se torne legal do ponto de vista recreativo? As pessoas têm direito de usar por ponto de vista recreativo? Será que é isso que acontece? Como é que pode ter deputado como que não enterraram a carreira política deles para o resto da vida, né? Então, não é isso que acontece. Quer dizer, é uma outra coisa que eu aprendi como imigrante. Qualquer eleitor que é residente no estado de Washington, e isso é verdade para praticamente todos os estados, mas não todos. É possível bolar uma lei e dizer, eu quero que essa lei vá para a eleição geral. Isso é possível. Qual é o processo, particularmente, novamente, no meu estado? Ele faz um pedido, e o pedido é considerado uma iniciativa. Então, eu quero que a maconha seja legalizada do ponto de vista medicinal ou recreativo, formaliza esse pedido perante ao promotor geral, que aí vai redigido da maneira que precisa ser, é verificado todas as questões de, enfim, quer dizer, não pode, por exemplo, ter uma iniciativa que agora, enfim, vão fazer uma limpeza racial, enfim, tem que ser constitucional, e aí passa para a época de colher assinaturas. Então, vira uma petição. No estado de Washington, para a última eleição, agora em novembro de 2012, precisava de 250 mil assinaturas de eleitores do estado para essa petição e para a eleição geral. Então, em geral, por lei também, as pessoas que estão colhendo assinaturas têm direitos de estar em shoppings, em ambientes públicos, eles não podem ser expulsos desses locais. É direito da democracia de estar lá. As pessoas que são leitores vão assinar. Para ter 250 mil, em geral, você precisa colher 300 mil assinaturas, mais ou menos, porque muitas vezes algumas assinaturas são invalidadas. Elas são analisadas uma a uma. Se a petição é aprovada, vai para a eleição geral. Então, é isso que aconteceu. A maconha medicinal foi aprovada em 1998 pelos cidadãos do estado de Washington, e, da mesma maneira, foram os cidadãos do estado de Washington que, em novembro de 2012, decidiram que a maconha para uso recreativo deveria ser legalizada. Então, não tem muito o que discutir, quer dizer, a partir daí,
o governo estadual vai criar comitês para implementar, não tem que discutir, foi decidido pela população. E é essa maneira que eu gostaria que vocês tentassem entender como é que essas questões acontecem, ou pelo menos aconteceu no estado de Washington. Aí vamos pensar um pouquinho o que é que estava por trás da ideia de legalizar, em 1998, em relação ao uso medicinal. E eu vou falar um pouco mais do caso da situação de dor crônica no estado de Washington, ou nos Estados Unidos de maneira geral, mas particularmente do estado de Washington. Então, qual é o racional, se não em 1998, mas que suporta claramente a continuidade da lei hoje? Na verdade, não é porque todo mundo achava ótimo usar maconha para tratar a dor crônica, é muito comparado com que outra opção existia. Então, se a gente for ver, isso não é novidade para ninguém, a terapêutica clássica de dor crônica é realmente a prescrição de opiáceos para dor aguda e para dor crônica. Não sei se é o mesmo aqui, sinceramente não sei se é. No entanto, interessante que uma das maiores justificativas é que não se deve usar maconha porque não há estudos suficientes para dor crônico, quando, na verdade, os opiáceos nunca foram testados para dor crônica. O maior segmento que existe em ensaios clínicos randomizados são de 3 meses. Então, na verdade, é muito clara a efetividade dos opiáceos para dor aguda, mas não há, na verdade, estudos de efetividade e eficácia para uso crônico. Uso crônico entendido como mais de 3 meses. A outra coisa que está bem documentada, então, algumas fontes aí, eu tenho prazer de mandar mais fontes de dados, se for o caso, é que os opiáceos em dor crônica, eles reduzem no máximo 30% da dor. Eles não eliminam a dor, eles reduzem em 30%. Então, esse é o primeiro fundo para pensar a maconha medicinal dentro do contexto de dor crônica e da atual abordagem à dor crônica nos Estados Unidos. O que acontece aqui, então? No estado de Washington, 2 pessoas, ou 1,8, depende como você quer ler o dado, mas, enfim, 1,8 pessoas morrem por dia devido a overdose de opiáceos. Em 2008, então, estavam com cerca de 500 mortes por dia, e você tinha mortes também por abuso de heroína. O que aconteceu é que, entre 2000 e 2012, começou um grande movimento para regulamentar e restringir o uso de opiáceo. E o que aconteceu, então, foi que essas pessoas que já tinham, muitas delas tinham se tornado muito dependentes, elas migraram para a heroína. Hoje em dia, ainda se morre mais pelos medicamentos opiáceos que são legalizados, mas houve uma migração e uma grande epidemia de heroína agora. A overdose por medicamentos não acontece no típico junkie, acontece em pessoas que, procurando tratar a dor, acabam atingindo a dose letal e morrendo, principalmente a população mais pobre. E também tem um estudo bem conduzido da Michelle Pive, até do meu departamento, mostrando que os dependentes de heroína que hoje estão em tratamento, quase 40% deles não começaram com heroína. Eles começaram com medicamentos opiáceos, e aí, quando houve um problema, ou, enfim, uma maior dificuldade de conseguir opiáceo a essas alturas para fins de abuso, porque as pessoas se tornaram profundamente dependentes, eles, então, passaram a comprar heroína, que é bem barato e bem acessível no nosso estado. Então, a ideia de pensar em maconha medicinal e a aprovação da lei deve ser vista nesse contexto, e não no contexto de que, por que não escolhe outra coisa para cuidar da dor? É essa alternativa vigente agora. A lei da maconha medicinal no estado de Washington passa, então, na própria lei, que é uma questão de compaixão humanitária, que há evidência clínica dos benefícios,
mas a lei é bastante restringida ainda. Quer dizer, só é permitido no caso de dores ou de quadros intratáveis pelos medicamentos tradicionais. Isso é que diz a lei. A Amanda comentou como, na verdade, a legislação da Califórnia era mais, vamos dizer, mais maleável nesse sentido. Os profissionais de saúde, então, podem autorizar o uso, eles não podem prescrever, mas eles podem autorizar, e os usuários, a partir dessa autorização, têm o direito, então, de plantar a sua própria cannabis, ou designar alguém para plantar, e de consumir legalmente maconha, como a própria Amanda já falou, legalmente entendendo a lei estadual. Eles vão estar sempre correndo o risco do ponto de vista federal. E aí isso significa que está tudo fácil? Lá? Não significa ainda. Na verdade, os médicos têm uma grande dificuldade de aceitar a maconha como uma alternativa para gerenciamento de dor crônica. Em parte, a abertura hoje acontece muito mais pelas mortes por opiáceo e heroína do que um entusiasmo com a cannabis. É um bem claro círculo vicioso, está no Estatuto 1, como está no Estatuto 1, não pode conduzir estudo, como não há possível conduzir estudos, os médicos dizem que não há evidência suficiente e não existe financiamento, porque não é permitido estudar. Quer dizer, é um círculo vicioso que, mesmo dentro de uma situação que 2 pessoas morrem por dia, em função de abuso de substâncias que praticamente são ligadas à dor crônica, mesmo assim há uma dificuldade muito grande de falta de conforto em recomendar a maconha. Aí que entra, quer dizer, qual é o meu grant atual. Eu sou financiada atualmente pelo promotor do estado de Washington, via um fundo que foram obtidos pela promotoria ao processarem a Pfizer, que produz medicamento para dor crônica também, entre outras coisas, e esse dinheiro, então, foi utilizado para vários grants. Um desses projetos é o projeto de educar melhor os médicos do estado de Washington de quais são os princípios científicos e qual é a base científica do uso da maconha para gerenciar a dor crônica. E o uso recreativo? Qual que foi a questão do uso recreativo? Ficou todo mundo animado, que é o direito do ser humano de se sentir barato? Não foi isso também. A ideia das pessoas é que foi uma questão do reconhecimento do direito de alterar a percepção da realidade. Não é isso que está por trás. E eu, já de cara, queria agradecer o Mark Cook, que me emprestou vários dos slides deles. O uso recreativo foi também por uma iniciativa, também colheu as assinaturas, e quem capitaneou, quem liderou esse processo foi a American Civil Liberties Unions do estado de Washington, que luta pelas liberdades civis. Então, agradeço aí o Marco. O contexto da legalização do uso recreativo não tem nada a ver com, como eu já falei, a luta pelo direito de alterar a consciência ou a negação dos riscos associados ao uso. Ninguém está negando isso. O que é muito mais uma admissão do fracasso da abordagem atual e uma procura de alternativa. É muito importante a gente ver dentro desse contexto. Eu não vi ninguém animado de, enfim, ou negando riscos possíveis associados ao uso, principalmente na população de criança e adolescente, que não tem os quadros clínicos que a gente está discutindo aqui, e com maconhas que com altíssimo teor de THC e não com CBD. Então, a proibição, dentro do espírito dessa lei, ela é igual a 20 milhões de dólares só no estado de Washington, para prender as pessoas que simplesmente estavam carregando tinham alguma maconha na sua posse. Então, o dinheiro é gasto nisso, 20 milhões poderiam ser utilizados em outra coisa. Proibição é exatamente a mesma coisa que perder a cidadania. Em muitos casos, a pessoa só foi pega com cigarro de baseado, ela perde o emprego, ela perde o título de eleitor,
ela passa a ser inelegível para bolsas de estudos que podem fazer a diferença entre a pessoa ir para a faculdade ou não, perde propriedade, perde a guarda dos filhos, e é deportado mesmo no caso de imigrantes legais, ou pode ser deportado mesmo no caso de imigrantes legais. A outra questão também é proibição. Eu acho que esse é o argumento mais forte, que é mais usado. Pessoas que não têm o menor interesse em ver a maconha aprovada para fins recreativos, eles reconhecem que... Desculpa. Eles reconhecem que, embora o uso entre a população afro-americana e branca seja praticamente idêntico, a prisão... a prisão dos afro-americanos é muitíssimo mais alta. Então, isso faz com que todas aquelas penas legais que a gente acabou de comentar, inclusive a impossibilidade, por exemplo, de ter uma bolsa de estudos para a faculdade, vai justamente pegar o usuário de maconha de minorias raciais e étnicos. Da mesma maneira, os proponentes dessa lei sabem muito bem que a violência no México, em grande parte, é alimentada pelo tráfico ilegal de drogas e sustenta também a demanda por armas. A proibição não diminui o uso, então é mais um fracasso. Então, eu acho que é bastante interessante, eu venho trabalhando muito na área de tabagismo, é de ver a questão do uso e percepção de risco. Então, se a gente for olhar o cigarro no estado de Washington, 16% usa, 75% reconhece que faz muito mal. Isso é entre estudantes do ensino médio, que seria o high school, né, lá. O acesso é altíssimo. Altíssimo para cigarro, para maconha e para álcool. Então, não é o acesso. Sendo proibido ou permitido, o acesso é altíssimo. Mas o uso é pequeno, está relacionado com a percepção de risco, enquanto que o uso aumenta congruentemente com a percepção, conforme a percepção de risco diminui. Então, isso passa a ser algo muito importante. Esse novo enfoque, a iniciativa 502, então, fala que a lei começa assim, a intenção do povo do estado de Washington é de tratar a maconha, o uso de maconha por adultos, por um novo enfoque, onde a polícia pega aqueles 20 milhões de dólares e concentre no combate realmente à violência, que gere impostos, em vez de deixar o dinheiro e a economia que o mercado de maconha ilegal gere para ser utilizado em educação, serviço de saúde, pesquisa e prevenção, e retirar o controle da maconha das mãos de organizações ilegais e, com isso, ter um controle de qualidade, de pureza, de venda muito melhor. Essa lei vai dizer, basicamente, que é permitido plantar, processar e comercializar maconhas para fins recreativos. O uso é legal para maiores de 21 anos, eles podem carregar até uma onça. O uso deve ser feito em ambientes privados e não é permitido dirigir sob influência de maconha. A regulamentação é bem grande, então está tendo, quando eu saí agora, uma loteria de pessoas que querem se candidatar a terem comércio de maconha, tem o máximo que pode ter por população. Vai ter, sabe que nem vocês têm aqui a nutrição, né, que todo mundo tem, todos os componentes, vai ser colocado, então, a composição. Os impostos é de 25% em cada etapa. Quando planta, 25%, quando distribui, 25%, e quando vende, 25%. E os estabelecimentos comerciais vão abrir em julho de 2014, mas se eu estivesse falando aqui em outubro, esse em janeiro, quer dizer, está sempre protelando, em Colorado já começou. Finalmente, então, aqui, quando a lei foi feita, foi bem designado para que seria esse dinheiro. O imposto é gerado para quê? Muito claramente designado. Então, para a educação de saúde pública, ou seja, para aumentar a percepção de risco, como se fez com o cigarro. O programa administrativo é mínimo, é só isso aqui. A avaliação e pesquisa, esse dinheiro vai ser gerado.
para poder ter tratamento de saúde maior, 1 quarto de bilhão de real, e para prevenção ao abuso de drogas, 68 milhões. Quer dizer, isso é uma previsão de quanto vai se gerar. Então, esse dinheiro seria saindo da mão dos traficantes para poder, então, ser utilizado pelo poder público. Aqui mostra um pouco de quem votou na lei. Esse aqui é o meu estado, o estado de Washington. Seattle está bem aqui, então essas áreas aqui são as mais progressivas. 56% das pessoas aprovaram. E há estados, quando você olha em condados do interior, você vai ver que a aprovação é menor, mas nunca chega a menos do que 35%, eu acredito. Não é de se estranhar, isso aqui, a Amanda também já comentou, mostra como é que a evolução da opinião pública em relação à maconha mudou no país inteiro. Do Gallup, então, agora há um número maior de pessoas apoiando a aprovação da legalização da maconha para fins, qualquer finalidade, na verdade, do que as pessoas se opõem. Concluindo e recapitulando, a legalização para o uso medicinal e recreativo são processos distintos, com racionais diferentes. Uma coisa não tem a ver com a outra. Os prós e contras não devem ser discutidos no abstrato, mas tem que ver em relação ao quê? Quais são as outras opções que existem? Você é contra a legalização porque você é a favor do que tem agora está funcionando? Ou você é a favor, contra o uso medicinal porque a tua estratégia atual de medicalização está dando certo? Quer dizer, a gente tem sempre que comparar com o que existe. E varia muito. Tem gente que acha que o mundo vai acabar agora que aprovou tudo isso, e tem gente que acha que está tudo ótimo, vai dar tudo certo. Então, varia muito, mesmo no estado de Washington, como é que a população encara a situação que a gente fala que nós viramos um grande laboratório para o mundo ver. E viramos mesmo. O estado de Washington é um grande laboratório com 7 milhões de pessoas, e não deu nem para randomizar ninguém. A gente está todo mundo lá vendo o que vai acontecer. É isso. Obrigada, então. Acho que eu fico aqui, né? Não sei quantas perguntas. Vem cá. Três perguntas. Bem, a primeira coisa, eu quero elogiar a doutora Beatriz Carlini. Ela foi para os Estados Unidos, está tendo uma carreira muito bonita lá, mas eu não a perdoo. Levou a única neta que eu tinha para lá, e a neta também é cidadã americana agora. Tá? Mas, de qualquer maneira, me dá uma satisfação imensa de vê-la nesse progresso. Eu quero fazer duas perguntas bem rápidas. A primeira é o seguinte: aqui no Brasil, quando se fala em uso recreativo, né, é a grande bandeira dos conservadores que querem proibir o uso médico da maconha. Porque dizem, tendo uso médico, isso é um liberou total para que haja o uso recreativo. Isso é bancada, e uma bancada poderosa no Congresso brasileiro, com mais de 100 deputados pertencentes a uma ala religiosa que essa ala luta muito contra isso. Então, a minha pergunta, o uso recreativo piorou o uso médico? O médico ficou, de alguma maneira, meio acanhado de prescrever a maconha, porque agora é o jovem que está usando maconha para qualquer coisa, não é mais para medicina? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Há também uma afirmação de que o jovem americano deixou de dar tanta importância da maconha, não está fazendo uso recreativo, porque coisa de velho, coisa para canceroso, não é coisa para barato, não é coisa para viagem, é coisa para doente, não é mais remédio para nós. Então, essas duas dúvidas, eu queria, se você tem alguma informação lá no estado do Washington. Quer dizer, o uso de uma e de outra, dependendo cada uma da visão do mundo. Né? Alô? Dá para me ouvir aqui? Dá, né? Tá, bom, eu adoraria dar uma resposta que favorecesse um pouco mais a discussão no Brasil, mas acho que não vai dar, se eu quiser ser sincera.
Na verdade, enquanto houve só uso medicinal, que foi por muito tempo, né, quer dizer, desde 1998 até 2012, só tinha uso medicinal. Tinha um grupo muito grande de pacientes que se beneficiavam da lei, mas havia um número imenso de jovens que conseguiam autorização do uso medicinal para, na verdade, fazer uso recreativo e não ser preso e ir para a cadeia. O quanto isso tira o conforto ético e toda a importância da discussão da maconha medicinal é uma outra questão. Eu não acho que tira. Quer dizer, de fato, comparado com eu sempre volto ao meu refrão. Comparado com o quê? Comparado com o abuso de opiáceo e a migração para a heroína, eu acho até que foi um preço pequeno para pagar. Quer dizer, você tinha o uso medicinal e você tinha realmente, no estado de Washington, pelo menos, um número grande de jovens usando recreativamente, mas com a carteirinha do uso medicinal, que profissionais de saúde davam para eles, a gente não sabe se por ganância financeira ou por convictamente achar que a pessoa não merecia ir na cadeia só porque estava fumando um baseado. Ou talvez as duas coisas, eu não sei. Agora, com a aprovação da lei por uso recreativo, o que vai acontecer é que esses jovens não vão precisar mais de ter uma carteirinha de uso medicinal. Não tem mais sentido. Eles podem usar, é lei que eles podem usar. E o que tá acontecendo também é que há uma dificuldade da população de uso medicinal saber onde é que eles vão parar com essa legalização para uso recreativo. Não é, como eu disse, é uma situação tensa entre os dois grupos de interesse. Há conflito muito diferente do que está acontecendo no Colorado. É muito diferente. A gente pode conversar, enfim, mais prolongadamente disso, mas não é uma situação fácil. Aí teve uma outra situação que eu respondi suas perguntas, pai? Tá bom. Se eu falar mais, eu vou continuar piorando, né? Qual é a outra pergunta? Acho que está. Eu estou com tempo. Tá bom. Quem vai primeiro? Tá bom, depois. Tá. Beatriz, meu nome é Cassiano, sou ativista. Eu tenho agora ajudado o pessoal com a questão da campanha CBD, né, CBD medicinal, e a gente tem sentido o pessoal do THC meio que, você só fala do CBD e o THC. Para você não é importante? Então, na sua visão, seria importante a gente manter-se unido numa legalização plena, num projeto de lei único, onde não só em medicinal, recreativo e industrial também, que tem sido muito deixado de lado, inclusive Jean, já cobrei dele, que a gente tem deixado o industrial de lado, né, mesmo que esteja no projeto de lei. Seria importante na sua visão, seria melhor na sua visão, essa união, ou que o pessoal de medicinal procure mais, ser mais energético e, né, buscar mais rápido essa mudança, deixando um pouco o pessoal recreativo com ciúmes ou inveja. Né? Olha, eu, na verdade, faz algum tempo que eu parei de dar opinião sobre o Brasil, porque eu não sei, o que eu falei, eu não consigo entender nem o país que eu vivo, nem o país que eu nasci. Mas eu diria que, de maneira geral, assim, bem de maneira geral, eu acho que é desaconselhável juntar as duas coisas. Eu acho que é que nem lutar ao mesmo tempo para a legalização da heroína e o uso de Vicodin, não sei como é que chama aqui. Quer dizer, são duas coisas distintas de maneira geral. E o tipo de paranoia que gera de um lado é completamente... são outros argumentos. Eu acho que é possível fazer as duas lutas e cada uma tem um pano de fundo e uma racionalidade diferente, como eu mostrei aqui. Agora, acho que unir as duas coisas... Eu não sei quem sai ganhando. São duas discussões diferentes, né? É muito difícil, certo? Então, eu não faria, mas eu não estou... enfim, essa não é minha recomendação final. Eu vou ficar meio em cima do muro, assim. Oi, Bia. A minha pergunta, Bia, é exatamente sobre a legalização do uso medicinal. Eu acho que ela é um pouco diferente aqui do Brasil. Você disse que se deu muito mais porque as pessoas usavam opiáceos e tiveram sérios problemas com opiáceos e migraram para a cannabis porque era uma alternativa interessante, importante, sem efeitos colaterais tão grandes quanto o outro. Aqui, a gente tem um problema até pior, né? Depois que você falou isso, é que eu fiquei pensando, porque aqui, se o médico não prescreve a cannabis, ele também não prescreve opiáceo.
Aqui a gente tem a famosa opiofobia. Eu e o Carlino fizemos congressos sobre dor, porque quando eu trabalhava na vigilância sanitária, eu recebia de vários países, assim, abaixo-assinado, que aqui se morria de dor, porque médico tinha um certo medo, uma certa complicação para prescrever morfina, codeína, principalmente para dor de câncer. Então, é um pouco diferente esse contexto do que você trouxe aqui e o nosso. Então, veja como é cruel. Eu não prescrevo opiáceo, mas também não vou prescrever, não aceito a cannabis para dor. E esse movimento... Então, eu te pergunto, para entender um pouquinho melhor, como que o movimento de medicina, como o movimento de cannabis medicinal surgiu lá? Aqui tem até, para mim, um racional muito forte, até porque a gente não tem grandes alternativas para a dor. E lá tinha, e, de repente, as coisas mudaram. E como veio do popular para se chegar a essa legalização e essa autorização por uma cannabis medicinal, e que hoje, obviamente, vindo do popular, tem toda uma rejeição do profissional médico, exatamente como tem aqui. E acho que até seria interessante pegar a opinião de outros colegas daqui que estão há mais tempo lidando com a questão de maconha medicinal, é uma coisa bastante recente para mim. Primeiro, eu acho que a maconha medicinal não veio só por causa de dor crônica, né? Quer dizer, há uma série de outros quadros que têm utilização. E o fundo, a discussão principal era de dores intratáveis ou de condições que não respondiam a tratamento nenhum. Então, eu acho que essa é a fundamental a questão que veio por trás da legalização. Não responde por outro medicamento, ou, se responde, os efeitos colaterais são tão gigantescos que é preciso achar outra alternativa. Então, eu acho que esses são as principais vertentes de discussão. Eu trouxe o pano de fundo do Estado de Washington e da questão do opiáceo, porque é o que hoje, não é o que gerou a lei, mas é o que sustenta o interesse e a viabilidade da lei. Como você falou, quer dizer, durante várias décadas, os pacientes americanos morriam de dor também. E houve um movimento dos pacientes pelo direito a não ter dor. E esse movimento de direito a não ter dor é que criou essa epidemia de uso de opiáceo, porque aí, primeiro, os médicos tinham medo de serem processados por recomendarem opiáceos. Aí eles passaram a ter medo de ser processados por deixar o paciente ter dor. E agora chegou no momento em que está tentando se achar um equilíbrio, e esse equilíbrio deu bastante voz a considerar a alternativa da maconha medicinal, ainda muito tímida. Mas é isso que está acontecendo, é um movimento parecido, né? Obviamente, maconha medicinal para dor não responde para todo mundo. Um monte de gente não responde com maconha medicinal também, então é a procura de outras alternativas. Enfim. Obrigada, então.